Olá pessoal, tudo bom? Então aqui a gente vai começar uma série de vídeos que compõem o conteúdo então de propriedades aperiódicas, certo? Qualquer coisa, então deixe suas perguntas lá no Classroom, né? Então vamos lá, começando. Então a tabela periódica ela serve para uma série de coisas, né? Ela organiza os elementos químicos de uma forma crescente, né? Pelo seu número atômico, organiza também os elementos da tabela periódica pelos seus grupos, né? Metais, não metais, gás nobres e também pelas suas famílias, essas mesmas características, tá? Mas também isso vem então a determinar uma série de ordens, né? Que no caso a ordem que segue é o número atômico. Mas o que acontece quando ela não segue essa ordem, né? E aí então surgem essas propriedades. Então a tabela periódica ela pode ter uma organização crescente, né? Conforme o número atômico, ou decrescente conforme os períodos, mas também ela vai também determinar algumas propriedades que não seguem essas ordens. E aí vem uma separação, né? Então a gente chama disso de propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Então, o que é uma propriedade periódica? É aquela que segue uma ordem, né? Nesse caso, do número atômico, da tabela periódica. E propriedades aperiódicas são aquelas que não seguem essa ordem. Então, conforme o número atômico vai crescendo, algumas avaliações vão aparecendo, né? Conforme a característica que eu vou estar analisando. Então, chama isso de propriedades aperiódicas. E a primeira propriedade aperiódica nós chamamos de raio atômico, certo? O que é o raio atômico? Então, o raio atômico ele vai ser uma medida entre os dois núcleos de uma molécula. Então, eles fazem uma medida entre esses dois núcleos. Claro que a gente não é que ficar analisando valores, né? Para ensino médio, a gente resolve fazer uma análise mais geral, né? Usando algumas regrinhas, certo? Mas por que é importante o raio atômico? Bom, ele vai definir uma série de coisas, né? Ele define a densidade, ele define o ponto de fusão, o ponto de ebulição, né? Como vai ser o comportamento dele dentro de uma ligação química, né? Tanto ligação iônica como covalente, certo? Então essa é a razão do raio atômico. Agora, como é que eu vou poder analisar elementos químicos, né, conforme essa propriedade? Eu não preciso ficar analisando ali valores, né? Basta eu entender um pouco de posição da tabela periódica, certo? Então eu tenho dois quesitos aqui que vão ser avaliados inicialmente para nível de ensino médio. Então, claro que se a gente aprofundar esses conceitos, a gente tem umas coisas muito mais elaboradas, assim, né? Isso para quem vai estudar graduação. Mas para ensino médio, a gente foca nesses dois conceitos, tá? Quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. O átomo que apresenta o maior número de prótons exerce uma atração sobre os seus elétrons. Bom, o que ele quer dizer com isso? E aí eu prefiro postar um desenho aqui, né? Então aqui eu tenho aqui a família 1, né? Que é a dos alcalinos. Eu tenho ali hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Vocês analisando isso na tabela periódica, vocês vão notar que aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Então, o que representa isso? Na realidade, eles foram colocados ali pela sua quantidade de camadas. Então, conforme eu vou descendo os elementos aqui nessa tabela, nessa família aqui, eu vou ter um crescimento de camadas. Com isso, obviamente, meu tamanho do átomo vai ser maior. Então, se vocês analisarem aqui, ó, esse desenho aqui, ó, hidrogênio, uma camada, lítio, duas camadas e sódio, 3 camadas. Dá para ver visualmente que à medida que eu estou descendo na família aqui, ó, hidrogênio, lítio e sódio, eu estou tendo um aumento de camadas. Com isso, o meu raio atômico também vai crescendo. Então, o primeiro quesito aqui, quanto maior o número de níveis ou camadas, maior será o tamanho do átomo. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que analisar. Segundo conceito, o átomo que apresenta o maior número de prótons exerce uma maior atração sobre os seus elétrons. Bom, se eu tenho o número de prótons, se eu for fazer uma relação de atomística, né, o número atômico é o valor de número de prótons. Quer dizer que, então, conforme eu vou aumentando o meu número atômico, eu vou ter uma atração maior em cima dos elétrons. A gente chama isso de carga efetiva. Então, essa carga efetiva vai ser maior naquele que tem maior
quantidade de elétrons. Então aqui eu fiz uma comparação aqui no quarto período, né, da tabela periódica, que vai ter lá potássio da família 1, né, que é os alcalinos, vai ter o cálcio na família 2, que é alcalinos terrosos, e vai ter o escândio da família 3 ali, aquela família de transição, né, do meio da tabela periódica. Então, o que está acontecendo aqui? Todos eles têm 4 camadas, certo? Bom, então se eles têm 4 camadas, teoricamente, eles teriam o mesmo tamanho de raio atômico. Mas percebemos que isso não acontece. Ó. Vocês estão vendo aqui que eles têm 4 camadas, mas eles têm uma diminuição do seu tamanho total aqui do desenho. O que aconteceu aqui? Bom, quanto mais elétrons eu tenho, aqui eu tenho 19, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 21. Quanto mais elétrons eu tenho, maior vai ser a atração de prótons no cima dos seus elétrons. Com isso eu tenho uma diminuição na sua estrutura. Então aqui eu tenho 4 camadas, 4 camadas, 4 camadas. Mas aqui é menor, esse aqui é um segundo, né? É um pouquinho maiorzinho e esse aqui é o maior. O que foi a relação aqui? Claro, foi a atração dos prótons em cima dos elétrons, fazem com que a estrutura diminua um pouco o seu tamanho. Então eu tenho aqui duas regras, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, com isso, ele formulou uma regrinha fácil para ensino médio, que é que quanto mais para a esquerda eu estou e mais para baixo eu estou, maior é o meu raio atômico. Então, aqui tem um desenho aqui de bolinhas, né? A estrutura, a representação de modelo de Dalton aqui por bolas. E aí vocês notam aqui, ó, a diferença de bolinhas. Quanto mais eu vou para a esquerda, ó, aumenta minhas bolinhas, né? E quanto mais eu desço, também aumenta. Então é uma regra que se criou para explicar mais rapidamente para ensino médio, para vestibular, que isso aqui funciona, né? Para ensino médio e vestibular funciona. Claro que quem vai estudar um pouco mais aprofundadamente esses conteúdos, né, na graduação de química ou física, né, essas estruturas químicas dos elementos químicos, ele vai ter uns conceitos mais aprofundados, isso aí a gente sabe disso. Mas para vocês, ensino médio, é isso e tá bom. Certo? Então a gente tem que entender então que quanto mais para a esquerda e mais para baixo, maior o raio atômico. Então se eu pegar aqui o frâncio, que está aqui nesse último período da família 1, dos alcalinos, e pegar aqui, ó, por exemplo, né, um flúor da vida aqui da família 17, ó, olha a comparação do flúor com uma bolinha aqui e olha aqui a comparação com o frâncio. Então eu posso dizer que o frâncio tem maior raio atômico que o flúor. Essa é então a nossa aprendizagem em relação a isso no ensino médio. Bom, agora, o que acontece quando tem um elemento químico na sua forma positiva e um elemento químico na sua forma negativa, né? Que eu chamo então de cátion e ânion. Bom, aí as coisas invertem um pouco, certo? Então, quando o átomo perde um elétron, né, que ele se torna positivo, a repulsão da nuvem eletrônica diminui. Quer dizer que eu tenho uma tendência que a atração da repulsão vai diminuir, então reduzindo o seu tamanho. Então eu vou diminuir mais ainda o tamanho se eu perder elétrons. Além disso, é bem provável que o átomo perca sua camada de valência. Quanto menor a quantidade de níveis de energia, menor é o raio atômico. Como assim? Como é que eu vou explicar isso? Bom, é mais fácil com desenhos, né? Então aqui tem um modelo, né, do sódio, tá? Ele tem suas 3 camadas aqui. Na sua última camada, né, eu tenho um elétron só. Bom, se ele perder esse elétron, né, se ele doar esse elétron, o que vai acontecer? Esse elétron vai embora. Quer dizer que essa última camada que tinha somente um elétron, agora não tem mais. Então ela deixa de existir. E aí acontece agora, ó, agora nós temos o sódio de forma positiva, né, cátion, e aí tem só 2 camadas. Em vez de 11 elétrons, ele vai ter 10, né? 10. E aí, nesse caso, olha aqui, vamos fazer a seguinte pergunta. O sódio neutro, né, na sua forma fundamental, é maior que o sódio carregado, né, sua forma cátion. Então, eu tenho mais níveis de energia do que o sódio na parte positiva. Então, podemos fazer a relação. Sódio fundamental tem maior raio atômico que o sódio na sua forma positiva. O Mg, outro exemplo aqui, o Mg também, ó, 3 camadas, né? Eu vou ter aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Então aqui eu tenho 3 camadas e 12 elétrons.
Se ele perder esses 2 elétrons da última camada aqui, ó, o que vai acontecer? Agora eu vou ter 2 camadas e somente, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Então ele perdeu 2 elétrons e aí posso fazer relação. Mg na sua forma fundamental é maior que Mg mais 2 de forma cátion. Então podemos fazer essa relação, certo? E se for um ânion? Então aqui, quando um átomo ganha algum elétron, né, 1 ou 2 ou 3, a repulsão da nuvem eletrônica aumenta. Então, aumentando o seu tamanho. Portanto, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo. O que quer dizer com isso? Então vamos explicar aqui de novo. Eu tenho aqui o nitrogênio, certo? Que tem 2 camadas e 7 elétrons, né? Aqui, ó. 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, total. Mas, para ele se tornar na sua forma carregada, um ânion, ele precisa receber, certo? Eu me embananei aqui. Ele precisa receber 3 elétrons para ficar estável, seguindo, né, as teorias atômicas lá de ligações, né? Então, quando ele recebe esses 3 elétrons, ele não vai ter mais camadas, mas ele vai ter que agregar agora 3 elétrons na sua última camada. Então essa última camada aqui, ela vai ter uma expansão, tá? Então expandiu a sua última camada e agora ele vai ter, em vez de 5 elétrons que tem na última camada aqui, ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 5 elétrons que ele tinha, mais 3 que ele recebeu. Com isso ele vai ter uma expansão, né? Então uma expansão que vai dar um raio atômico maior para ele. Então podemos dizer que o N-3 na sua forma ânion, ele vai ter maior raio atômico que o N fundamental. Então a gente pode dizer que no cátion eu tenho uma contração, ó, contraiu quando ele foi de estado fundamental para cátion. Já os ânions têm uma expansão quando ele sai da sua forma fundamental para a carregada, certo? Então é isso aí, pessoal. Então aqui umas referências de onde eu busquei esses conceitos, que vocês podem buscar lá de forma mais aprofundada, certo? Qualquer dúvida, então entre em contato com o seu professor. Abraço a todos, até a próxima.